O papo antagonista de ontem, segunda-feira, 19 de maio, mostrou umas verdades que atrapalharam a última vaquinha bolsonarista. E Eduardo Bolsonaro sentiu muito, ficou bravinho e passou um recibo enorme no X, com ataques pessoais contra mim, os ataques pessoais que ele estimula sua militância a fazer contra jornalista como eu, não cooptado pela família. Felipe Moura, eu não teria vergonha de pedir ajuda se estivesse precisando. Graças a Deus, não estou e por isso não pedi. Agora, eu teria vergonha de ser uma prostituta de opinião, vendendo minha consciência como você faz para quem pagar mais. Deixa eu falar, tá? Eu já tomei uma condenação por chamar um jornalista de prostituta, tá? Fica a dica pro Felipe Moura Brasil, tá? Tem até jurisprudência, eu posso mandar o processo ali com a jurisprudência, tá? Foi bem enfático em chamar o Felipe Moura Brasil de prostituta de opinião. Isso sim me deixaria muito envergonhado, porque de todas as prostituições humanas, essa é a pior, pois vende a própria alma. Uma prostituta na rua vende apenas um corpo. Você vende algo muito mais precioso, caráter. Disse Eduardo Bolsonaro que tinha um séquito de jornalistas puxa-saco, alguns empregados à época, inclusive na EBC, quando eles tocavam, né? Sobre justamente Felipe Moura Brasil, que é um exemplo hoje de um cara que não é alinhado a ninguém, ele é alinhado aos próprios valores, e o antagonista que hoje faz um trabalho de jornalismo true, real, tá? Sei que a intenção do cara que fez a matéria Blogueiros de Crachá, eu estou exagerando no sotaque carioca pra lembrar que esse cara é deputado por São Paulo, tá? E que o povo de São Paulo não tem vergonha na cara e vai lá, não, leva todo o meu voto aí, Eduardo, né? Sei que a intenção da cara que fez a matéria Blogueiros de Crachá, que ensejou o início da narrativa do GDO e demais perseguições, nunca foi a preocupação com o dinheiro alheio, mas sim difamar e depreciar a quem você inveja. Novamente, falou que fulano tem uma opinião sobre você por inveja, sem apresentar nada, porque às vezes existe inveja mesmo na vida, não é o caso do Felipe Moura Brasil, claro, mas em alguns casos existe inveja, mas só jogou inveja, parece papinho de menina. Vamos lá. Já que você virou fiscal de bolsa, quero te lembrar que minha esposa pode ter a bolsa que quiser, afinal de contas, eu e ela trabalhamos, não somos corruptos ou ladrões. E sim, o Gilson Machado tomou uma atitude sem me consultar. Por isso já fiz um vídeo agradecendo a sua boa vontade e preocupação. E esclarecendo que eu não estou precisando de campanha de Pix neste momento, não por vergonha de pedir, pois não seria demérito, mas sim por não precisar estar trabalhando em outros projetos, que são aqueles cujo objetivo todos sabem. Muitos projetos, ele tem muitos projetos. Soltar os presos políticos e resgatar a nossa democracia, mesmo que seja necessário vencer obstáculos interpostos por pessoas como vocês. Literalmente, o Felipe Moura Brasil só tá fazendo jornalismo. Não é um obstáculo, assim, porque ele desgosta de você. Eu imagino que ele até desgoste, porque é muito difícil uma pessoa que tem a dignidade e cérebro curtir o que você faz. Mas, né, trabalhar com a realidade contra você é mais ou menos fácil. Aí, no mais, enquanto pessoas pequenas, invejosas e mesquinhas como você estiverem contra mim, isso é sinal que estou no caminho certo. Imagina achar que você está no caminho certo, porque o Felipe Moura Brasil, que faz um trabalho sério de jornalismo, eventualmente expôs, no mínimo, uma cagada que você cometeu, né? Não dá pra falar que você está no caminho certo nisso. E, não tem que falar, cara. Assim, é que os Bolsonaro já estão... A coisa já tá tão adiantada, né, nesse tipo de relação abusiva, que ele já solta essa e dane-se, tá? Siga aí bajulando a elite midiática em troca de trocados. Isto sim é vergonhoso e humilhante. Que elite midiática? Que elite midiática? O Felipe Moura Brasil, ele tá no antagonista que definitivamente não pertence a nenhuma elite midiática. Agora, quando a Rede Record tava no bolso do governo federal, o SBT, em grande medida também, tava muito próximo, Rede TV demais, né? E outras. Você não reclamava de elites midiáticas, né, Eduardo? E o Felipe Moura, já naquela época, ele era contra a corrente. Então, o padrão, assim, de comportamento do Felipe Moura Brasil não é exatamente, vamos dizer, esse que você está descrevendo, tá? Acho que há uma certa imprecisão aí, ou burrice na sua fala. Então, Eduardo soltou esse textão, o que respondeu o Felipe Moura Brasil? O papo antagonista de ontem, segunda-feira, 19 de maio, mostrou umas verdades que atrapalharam a última vaquinha bolsonarista. E Eduardo Bolsonaro sentiu muito, ficou bravinho e passou um recibo enorme no X, com ataques pessoais contra mim, os ataques pessoais que ele estimula sua militância a fazer contra jornalista como eu, não cooptado pela família. Os cooptados tem vários por aí, né? Vocês sabem identificar quem são. Jornalista, os não cooptados, que ao contrário do Eduardo Bolsonaro, defenderam, jornalistas como eu que defenderam a CPI da Lava Toga, por exemplo, a manutenção da Lava Jato, e que nunca disseram que, aspas, é muito melhor o Lula solto, fecha aspas, como o Eduardo Bolsonaro disse. Depois do piti, com as ofensas que ele disparou, o
O Eduardo Bolsonaro, no entanto, confessou exatamente o ponto que mostramos aqui no Papo Antagonista, com imagens públicas dele e da esposa curtindo festa de rodeio nos Estados Unidos com acessórios caros. Ou seja, ele confirmou que não precisa de campanha de Pix. Olha, essa é a foto que o casal divulgou. Foram lá num evento de rodeio nos Estados Unidos, estão lá rindo, bebendo, comendo, estão de chapeuzinho, estão vestidos a caráter. Esse pessoal tá precisando de vaquinha, Duda Teixeira? É claro que não, né? Eles vivem muito bem. O deputado federal licenciado ainda alegou que não foi consultado pelo ex-ministro do Turismo do governo do pai, Gilson Machado. Fiquei preocupado com alguns números ontem, aumentou a despesa dele, principalmente porque ele está tendo Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que ele está ajudando também, que não é barato morar nos Estados Unidos. Então nada mais justo é do que você colocar esse vídeo para adiante. E eu vou colocar aqui embaixo o número do Pix do presidente. E disse o seguinte, abro aspas. E sim, o Gilson Machado tomou uma atitude sem me consultar. Por isso já fiz um vídeo agradecendo a sua boa vontade e preocupação e esclarecendo que eu não estou precisando de campanha de Pix neste momento. Não por vergonha de pedir, pois não seria demérito, mas sim por não precisar estar trabalhando em outros projetos, que são aqueles cujo objetivo todos sabem, soltar os presos políticos e resgatar nossa democracia. Fecho aspas. Esse foi o que Eduardo Bolsonaro escreveu após repercussão do corte do Papo Antagonista no X. E ele escreveu justamente em resposta à nossa postagem lá no X do Antagonista com o vídeo do programa. O Eduardo confirmou que nós estávamos certos. Agora, ao contrário do que ele sugeriu em outro trecho, seguindo aquele método Janja de se fingir patrulhado, ninguém tolheu a liberdade da esposa dele de, aspas, ter a bolsa que quiser, fecha aspas. Nem a dele, Eduardo, de torrar o dinheiro da família como bem entender, seja em rodeio nos Estados Unidos, seja em Copa do Mundo no Catar. Onde, vamos lembrar, depois de flagrado pelas câmeras da FIFA, ele alegou estar distribuindo pendrives sobre a situação do Brasil. O Filipe Moura Brasil é muito bom, né, cara? Ele vai colocando os detalhes aqui, ele vai, quando você fala, filho da puta, o cara, mano, vai lembrando. Ele não esquece. Ele não esquece. Ele vai pontuando aí a narrativa dele na resposta. Tô colocando narrativa meio, vamos dizer, em termos estrito senso, né? Porque as pessoas hoje usam narrativa como se fosse mentira. Não, a narrativa, a forma como ele narra os fatos. A narrativa dele é poderosa. Vamos lá. Nós alertamos sim, e seguiremos alertando os brasileiros sobre pedidos de dinheiro feitos de modo vitimista na base do se colar colou para políticos que visivelmente não precisam. Não colou, chore mais. Outro ponto, engraçado é que Eduardo Bolsonaro ataca o meu trabalho por expor essas malandragens bolsonaristas, enquanto seu pai, Jair Bolsonaro, compartilha parte do meu trabalho sobre a sujeira do lista. Vamos colocar o print aí na tela, produção? Mas o bolsonarismo apaga o meu nome no print para que ninguém descubra isso. Bolsonaro... Não, olha, isso já aconteceu com a gente também, né? Na campanha lá, o Eduardo Bolsonaro, acho que é a rede social do Carluxo, eles compartilhavam vídeos do Renato, já compartilharam vídeos do Pedrinho, várias pessoas do MBL. Aí o que eles faziam? No vídeo, no momento que aparecia um cara nosso, aí cortava, editava pra pessoa não aparecer. Com certeza é o Carluxo que fazia essas coisas. O Carluxo cuida das redes do pai. Aqui mesma coisa, foi lá e corta, tira o nome do Filipe Moura Brasil da matéria que o cara fez. Da apuração, da investigação que o cara fez. É muito baixo, cara. Fogo, vamos lá. Fez lá com esse asilo a jato, estava se referindo a Nadine, que a gente tratou agora há pouco no programa. Via FAP, evita-se uma delação por corrupção da ex-primeira-dama peruana, somente mais uma coincidência diária. Detalhe, essa pergunta que o Bolsonaro faz é baseada na minha análise, que está dentro dessa matéria. São os parágrafos finais a respeito disso. O Lula garante o silêncio da Nadine oferecendo asilo para ela. E tá lá a matéria que eu recomendei agora há pouco, quem tá vendo no corte, é só ver o outro corte a respeito do tema, da participação do Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, numa comissão no Congresso. Então tá lá a matéria, o acerto pra campanha de Lula foi com Palocci e Lula, disse Marcelo Odebrecht. E aí eu coloquei no subtítulo, dá pra entender porque o petista concedeu asilo político a uma ex-primeira-dama condenada por lavagem de dinheiro no Peru. E ali, entre esse subtítulo e a imagem do Marcelo, tem a minha assinatura, só que ela foi borrada, propositadamente, por alguém ali, pra não dizer o Bolsonaro, que passou o print pra ele. Inclusive, quando a gente pega o print e dá um close, a gente vê ali o rastro do borrão que foi colocado em cima do meu nome. Então o Eduardo ataca o meu trabalho, enquanto o papai dele compartilha. Só não diz que é meu, né? Porque tem que se criar essa fantasia do sujeito que foi pro outro lado. Porque se você não é vassalo da família Bolsonaro, se você exerce a vigilância sobre eles também, sobre o governo dele, então você está do outro lado. Mentira! Quem está do outro lado é quem ajudou a acabar com a Lava Jato, quem ajudou a sepultar a CPI da Lava Toga, quem ajudou a deixar passar a brecha que facilitou o esquema no INSS lá no Congresso Nacional, como nós mostramos no programa de ontem, quem ajudou a afrouxar a lei de improbidade administrativa. Muito bom que o Filipe Moura Brasil... Pô, que bom que ele falou isso, porque, assim, eu não vou comprar, né, aqueles papos que a esquerda vem colocando que a culpa do INSS é do Bolsonaro. A culpa é compartilhada por diversos governos e o esquema cresce pra valer mesmo agora no governo do PT. Dito isso, a coisa rolou no governo Bolsonaro, sim. Muito bom que o Felipe colocou. Porra, muito bom. Vamos lá, prossegue. Mas hoje, no X, o procurador Hélio Teiro estava lá mostrando as consequências judiciais desse afrouxamento gravíssimas. E a propósito, eu havia dito aqui que toda vez que os Bolsonaro mentirem sobre o nosso jornalismo independente e vigilante, a gente vai exibir o meu compilado da contribuição dos Bolsonaro para aquilo que o Eduardo, nessa resposta ao nosso programa, chamou de os poderosos do momento. Não pode soltar aí a colaboração dos Bolsonaro para os poderosos do momento. Dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. É muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas para tirar Dilma Rousseff. Senhor Gilmar Mendes, integrante do nosso Supremo Tribunal Federal, é uma satisfação tê-lo aqui. Homem que, por vezes, o Executivo precisou, não se furtou de dar seu voto em prol do Brasil. Eu fui contra, sim, é importante trazer isso a público também, a CPI da Lava Toga.
Mas o pessoal vai. Ele votou para absolver o Lula. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada, pode ser verdadeiro. E mudaram esse discurso antissistema para atingir o processo eleitoral. E muita gente nem se deu conta dessa manobra. Esqueceu ali o combate à corrupção. Bolsonaro desmobilizou essa parte da sociedade, com mais crítica ao petismo, aos ministros do STF, em relação ao combate à corrupção. E mobilizou boa parte, não todos foram juntos nessa manobra, contra o processo eleitoral, contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra as urnas eletrônicas, etc. E daí começou a aloprar demais. E esse sistemão aí, essas velhas lideranças, aproveitaram essa alopragem para posar de defensores da democracia, situação que a gente vive até hoje. É impressionante. A análise do Felipe Moura Brasil é muito parecida com a nossa. Porque, vamos falar real, é a análise concreta dos fatos. Todo mundo sabe o que aconteceu ali naquele governo Bolsonaro. Basta você ser inteligente e rigoroso, você vai perceber tudo o que rolou. Chegar às eleições, vai ter que fazer alguma coisa antes. O que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Muito bem, tá aí um breve compilado. Se a gente for mostrar tudo, a gente vai mudar de dia aqui ainda no papo antagonista. Então, eles disparam mentiras sobre o nosso trabalho, a gente dispara simplesmente as verdades. Inclusive aquilo que eles próprios falaram. Vai ser sempre assim aqui, enquanto eu estiver na condução desse programa. Ricardo Kerstmann, o que você destaca? Grande jornalista Ricardo Kerstmann. O antagonista tá com um bom time e tá com um bom trabalho. Parabéns ao antagonista mesmo. Um bom trabalho. Inclusive é um lugar que eu me consulto, assim, sigo o site, vejo as notícias, vejo as colunas. Tá, tão de parabéns ali, tá? Tá. Complicado, cara. É importante se colocar aqui ao lado de quem tá agindo certo. O Felipe Moura Brasil tá agindo certo. E, né, indo na linha de algo que eu já venho falando aqui, um dos grandes problemas no Brasil é o problema de assimetria topo-base. Somos uma cidade muito desigual e não apenas em termos de dinheiro, é em termos de distribuição do conhecimento, tá? Portanto, pessoas que estão no topo, se inescrupulosas, terão muitas facilidades para levar vantagem sobre as pessoas da base. E assim você vai construindo este tipo de relação. Gostou deste vídeo? Se inscreva, curta, comenta e compartilha na missão.